Uniclac. Olá! Que bom que você voltou, que você não desistiu de mim. Sua prova se aproxima e você veio para a nossa aula de número 2. Vamos seguir com o nosso estudo aí de processo, trabalho, ponto a ponto, de acordo com o seu edital, os principais pontos, os principais tópicos para os cargos de técnico, de analista. Vamos lá, vamos seguir e já colocar direto no nosso cadernão aí os princípios do processo, trabalho. Nessa parte, né, dos princípios, ela é muito importante e alguns princípios aparecem em prova. Então a gente faz assim uma passagem pelos principais, é claro, e aí o que vier a gente está pronto. Vamos começar pelo mais importante, sem dúvida, para efeito de prova, que é o princípio da subsidiariedade. A primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte: no processo de trabalho, nós temos duas fases, a fase de conhecimento e a fase da execução. Sem ser nada técnico, vou tentar te explicar da melhor forma possível. O que é a fase de conhecimento? É o juiz falar que eu tenho direito, por exemplo, a 2 horas extras durante 2 anos que eu trabalhei. E aí, a fase de execução é eu receber essas 2 horas extras, já que o empregado reclamado, que agora é uma ação, ele não pagou. Então, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, vem o Estado e vai tentar usar algumas formas, né, de coação para que esse reclamado pague as 2 horas extras durante 2 anos. Então, fase de conhecimento e fase de execução. Pois bem, qual a norma que eu vou aplicar na seara trabalhista? Essa é a primeira pergunta. Seja qual for a fase, conhecimento ou execução, qual é a fonte ordinária? Qual é a fonte primária aqui na seara trabalhista? Eu tenho certeza que você gritou daí CLT. Você está certo. A CLT, sem dúvida, é a fonte primária, é a fonte ordinária. Mas, como eu disse, nós temos duas fases. Uma fase de conhecimento e a fase de execução. Então, façamos agora uma divisão na nossa cabeça. Se eu estiver na fase de conhecimento, a CLT é a minha fonte primária. Mas é claro, nós sabemos que a CLT não vai tratar de todos os assuntos. Então, diante de uma omissão, o que eu vou aplicar? Diante de uma omissão, eu vou aplicar que norma, que regra? O direito processual comum, sem dúvida. Agora, quando eu falo em direito processual comum, eu não estou falando só do Código de Processo Civil. Pode ser a lei do mandado de segurança, a lei da ação civil pública, o Código de Defesa do Consumidor. É claro, é evidente que, via de regra, vamos aplicar o CPC. Ele está do seu lado aí. Estou vendo daqui a sua CLT e seu CPC ou o seu VAD, é exatamente isso. Então, na fase de conhecimento, eu vou aplicar, diante de uma omissão, o direito processual comum. Mas atenção! Basta que eu tenha omissão e eu aplique o direito processual comum? Não. Eu tenho que ter a omissão, mas a compatibilidade. Ou seja, eu vou ter que observar se aquela regra do direito processual comum, o CPC, por exemplo, se ela é compatível com o processo de trabalho, que é um processo célere, é um processo rápido, é um processo modelo, como fala o próprio CNJ. Então, eu preciso observar essa regra. Então, está aí, CLT fonte primária, CLT fonte ordinária, mas diante da omissão e tendo a compatibilidade, na fase de conhecimento, eu aplicando de forma secundária, de forma subsidiária, o direito processual comum. Artigo 769 da CLT, pode colocar o texto na sua prova e perguntar que princípio é esse, né? E esse vem sempre estampado no edital como está aí. Nos casos omissos, o direito processual comum, veja, direito processual comum, não falou que é o CPC, mas é claro que nós sabemos que é o CPC, né? No campo processual. O direito processual comum será fonte secundária, será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Está aí. Está aí. Bem claro, bem tranquilo, então não tem para que a gente confundir. Bom, então, só o checklist. Fonte primária, fonte ordinária, CLT. Se tiver omissão, aplica o CPC. Não só a omissão, né? Estamos aqui, vamos lembrar, na fase de conhecimento. E se houver a omissão mais a compatibilidade, eu aplico aí o Código de Processo Civil. Fechado? Essa é a regrinha. E se eu estiver na fase da execução?
Qual é a fonte primária, qual é a fonte ordinária? A CLT. Se houver omissão, aplico o CPC? Não. Na fase de execução, não. Se tiver omissão, eu vou aplicar de forma subsidiária a Lei de Execução Fiscal, a LEF. Se permanecer a omissão e tiver a compatibilidade, aí sim eu aplico o processo civil. Então, olha aqui a diferença no artigo 889 da CLT. Aos trâmites incidentes do processo da execução são aplicáveis naquilo em que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Então, o esqueminha é esse aqui, CLT, fonte primária, fonte ordinária. Tem omissão, aplico a LEF, a Lei de Execução Fiscal. Permanece omissão e tem a compatibilidade, agora sim eu vou aplicar o Código de Processo Civil. Ok, pessoal? Isso é muito importante, você não pode cair em casca de banana. Agora, atenção. Já sei a regra da fase de execução. CLT, LEF e CPC. Show! Só que pode ocorrer uma situação em que a própria CLT, e ocorre, diz que você tem uma omissão na fase da execução, mas você não vai aplicar a Lei de Execução Fiscal. Quero dizer, você vai aplicar diretamente o Código de Processo Civil. Se vier essa autorização na própria CLT, você descarta para esse ponto, para esse tópico, a LEF e aplica o Código de Processo Civil. Acontece aonde, Renzete? Na ordem de preferência dos bens a serem penhorados, a serem nomeados. A CLT não traz uma ordem de preferência na fase da execução dos bens penhorados, nomeados, o que for, mas quem traz é o Código de Processo Civil. Vou aplicar de forma subsidiária? Vou. Então, eu estou na execução, porque fala de penhora, mas eu não vou ver a ordem de bens a penhora na LEF, eu vou direto no Código de Processo Civil. Eu tenho aqui essa autorização expressa no artigo 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da mesma, atualizada e acrescida das despesas processuais ou nomeando bens a penhora, observada a ordem... Opa! Canetinha vermelha nos deu um flagra aqui, né? Aqui, observada a ordem preferencial, aí está, estabelecida no artigo 655 do CPC. Cuidado, esse 655 do CPC é do CPC anterior. Vamos atualizar para o novo CPC, é o artigo 835 do CPC de 2015. Não esquece, só aprova e vigora o novo CPC. O CPC antigo já era, agora é CPC de 2015. Beleza? Temos um problema. Falando em novo CPC, temos um problema e precisamos solucioná-lo. Qual é o problema, Renzete? O novo CPC trouxe no artigo 15 uma regra interessante. Ele fala o seguinte: se eu tiver uma omissão num processo do trabalho, eu aplico direto o CPC. Direto. Artigo 15 do CPC de 2015. Na ausência, só falou em ausência. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas, que me interessa, ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas de forma supletiva e subsidiariamente. Primeira observação. Forma subsidiária é o que a gente está falando. Para o artigo 15, novo CPC, basta a omissão que eu aplico o CPC. Omissão na CLT, eu aplico o CPC. Não falou em compatibilidade. Forma supletiva é o quê? Isso aí vem em boa hora, a gente esperava isso. É quando a CLT dispõe do tema, ela não é omissa, mas é incompleto. A CLT fala de ação rescisória? Fala do depósito da ação rescisória, mas não traz as regras de rescisória. Vou usar o quê? O Código de Processo Civil, de forma supletiva. Isso vem em boa hora. Acontece o seguinte, pessoal. O artigo 15 não fala em compatibilidade. Então, eu acabei com compatibilidade do 769 da CLT. Cuidado. Chegou a hora da gente comentar sobre isso. Não falamos na aula 1, falo agora na aula 2. Nós temos em vigor hoje a Instrução Normativa número 39 de 2016. Essa instrução ela é de suma importância para nós, operadores do direito. Por quê? Porque com o advento do novo CPC, nós, da área trabalhista, que precisamos dele para aplicação de forma subsidiária, tivemos muita dúvida. Como assim muita dúvida? Muita dúvida do que a gente aplicaria ao processo de trabalho, do que a gente não aplicaria ao processo de trabalho, ou do que aplicaria em parte com adaptações. Então, essa Instrução Normativa 39 de 2016, ela veio para dar esse suporte, ela veio em uma excelente hora. Acontece que a Associação dos Juízes Federais entendeu que o TST está legislando de matéria processual com essa Instrução Normativa.
e apresentou uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. E a DIN está lá. Ela vai ser apreciada, ela vai ser julgada. A boa notícia é, isso não afeta a sua prova, porque o seu edital já está publicado. Então, para a sua prova, vale tudo que comentarmos aqui em relação à Instrução Normativa 39. Fechado? Não comento mais isso, tá? Para a nossa prova, vale todas as orientações da Instrução Normativa número 39 de 2016. Fechado? Bom demais. Então, essa instrução vem e fala o quê? Que eu vou aplicar o artigo 769 e o 889 da CLT de forma harmoniosa com o artigo 15 do novo CPC. Mas eu não vou afastar o critério da compatibilidade. Não basta omissão para aplicar o CPC. Tem que ter a omissão, mas compatibilidade da regra com o processo do trabalho. Vamos lá, só para ilustrar aqui o artigo 1º da Instrução Normativa 39 diz assim, do TST, aplica-se o Código de Processo Civil subsidiária, ok, e supletivamente ao processo do trabalho, em caso de omissão, e desde que haja compatibilidade, omissão e incompatibilidade com as normas e princípios do direito processual do trabalho, na forma do artigo 769 e 889 da CLT, e do artigo 15 da Lei 13.105 de 2015. Aí está. Então, vão aí acontecer de forma harmoniosa, é essa a grande ideia, tá? Grande ideia, grande base, é isso aí. Não esqueça. Muito bem, muito bem, muito bem. O nosso próximo princípio a ser analisado é o princípio do dispositivo ou da inércia. O que nós precisamos lembrar? Que a jurisdição ela é inerte, ela fica paradinha. O juiz não sai nas empresas e pergunta, tem algum problema aí? Quer que eu resolva? Quero trabalho? Não. Então, a jurisdição deve ser provocada. E o instrumento inicial para a provocação da jurisdição é a petição inicial, é a reclamação trabalhista. Então, a jurisdição ela vai ser provocada. Ela se desenvolve por impulso oficial. Ok, uma vez provocada. Então, ela precisa ser provocada. O artigo 2º do CPC anterior, ele falava isso. Exatamente isso. Agora veio estampado no artigo 2º também do CPC novo, que diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. E nós temos aqui exceções no nosso processo de trabalho que nos interessa muito, quando envolver um dissídio coletivo suscitado pelo presidente do TRT. Se eu tiver a suspensão do trabalho, que cause uma grande lesão aí ao público em geral, pode o presidente do TRT suscitar um dissídio coletivo. É uma hipótese. A execução aqui no processo de trabalho, ela pode ser promovida de ofício, não tem que ter a provocação. É claro, a execução definitiva, execução provisória, ainda existe um recurso a ser apreciado, a ser analisado, pode mudar todo o cenário. Mas na execução definitiva, ela pode ser sim promovida de ofício pelo próprio juiz. Tá bom? Então, regra é o princípio da inércia, o princípio do dispositivo ou inércia, tanto faz. O processo começa por iniciativa das partes, mas vai se desenvolver totalmente aí por impulso oficial. Beleza? Muito bem. O próximo princípio é o princípio do inquisitivo ou do inquisitório. O que traz o princípio do inquisitivo ou do inquisitório? O juiz é o diretor. O juiz dirige o processo. O juiz pode definir provas a serem ouvidas. O juiz no processo de trabalho tem um amplo poder, pessoal. Se você já vem estudando o novo CPC, nas suas aulas de processo civil com o seu professor, você já observou que com o novo CPC nós temos um outro princípio, não é mais esse princípio dispositivo ou inquisitivo. É o princípio da cooperação. Juiz cooperando com as partes, todo mundo se coopera de forma harmoniosa. Essa é a ideia hoje do novo CPC. No processo de trabalho, não. O juiz ainda dirige. O juiz é o diretor do processo e isso não ficou afastado. O processo começa, falamos agora anteriormente, por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. E que impulso? Já que o juiz é o diretor do processo. Isso está aqui estampado no artigo 765 da CLT. Os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e valerão pelo andamento rápido das causas, sempre a rapidez, sempre a celeridade presente, né? Podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Olha o 852D, está lá no sumaríssimo. O juiz dirigirá. O juiz é o diretor do processo. Dirigirá o processo com liberdade para determinar
as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir, olha que poder diretivo, limitar ou excluir, as consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. O juiz é o diretor do processo. Princípio do inquisitivo ou do inquisitório. Eu não aplico esse princípio hoje no processo civil. No processo civil, aplica-se hoje o princípio da cooperação. Todo mundo cooperando, maravilha. Um outro princípio inerente ao processo de trabalho é o princípio da oralidade. A oralidade norteia todo o processo de trabalho. Nós temos reclamação trabalhista, verbal ou escrita. A contestação pode ser escrita, mas pode ser verbal na audiência em 20 minutos. Nós temos razões finais, podem ser verbais, não é isso? Então, atente-se a isso. Então, o princípio da oralidade, ele vai nortear todo o nosso processo. O outro princípio, bem importante, também pensando aí, claro, na sua prova, é o princípio da concentração. Concentração de quê? Concentração dos atos processuais em audiência. Os atos processuais se concentram todo em audiência. O artigo 849 da CLT, ele traz essa ideia da audiência una, da audiência única, só que ele mesmo, no procedimento ordinário, né, que é o procedimento regra, permitiu o fracionamento. E aí, se fracionar, nós teremos 3 audiências, que eu te explico lá na aula de audiência, segura aí. Mas lembre-se, no processo de trabalho, tudo se concentra numa audiência. Olha a importância da audiência, né? Tanto é assim que o artigo 852C fala que no procedimento sumaríssimo ele não estampou nenhuma brecha, não. A audiência é una, a audiência é única. Aí todos os atos, que todos os atos? A conciliação, a instrução e o julgamento, que é a sentença, acontecem na mesma data, tá? Bem importante isso, bem interessante. Vamos seguir. Próximo princípio é o princípio... Bom, vocês anotem, por favor, os princípios, que aí depois vocês veem pelo texto legal, que a gente está citando aqui, você vai saber claramente que princípio é esse. Temos um princípio aqui interessante para os dias atuais com o novo CPC, que é o princípio da identidade física do juiz. Preste atenção, vê se você concorda comigo. Um juiz que participou da instrução processual, que ouviu as partes, ouviu as testemunhas, você concorda comigo que esse é o juiz mais apto que tem para sentenciar? Sim, sem dúvida. Se ele participou da fase da instrução, ele é o juiz apto a sentenciar. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Ok. O artigo 132 do CPC anterior, tem que lembrar isso que vale a pena, do CPC de 73, ele trazia o princípio da identidade física do juiz. Falando o seguinte, que o juiz que participou da instrução está vinculado a sentenciar. Ele é obrigado a sentenciar, salvo raríssimas exceções. Muito bem. O TST entendia que esse princípio não se aplicava ao processo de trabalho. Nós tínhamos a própria súmula 136 do TST, que dizia que eu não aplicava o princípio da identidade física do juiz ao processo de trabalho. Acontece que essa súmula 136 do TST, ela foi cancelada. E com o cancelamento, nós mudamos o entendimento e a conclusão. Por que não se aplica? Primeira coisa, por que não se aplicava o princípio da identidade física do juiz ao processo de trabalho? Porque nós não tínhamos uma composição monocrática, singular, como é hoje. Nós tínhamos a composição classista. Tínhamos o juiz do trabalho e mais 2 classistas. Não tinha por que você aplicar esse princípio da identidade física do juiz. Mas com a emenda 24, acabou com a composição classista, essa súmula 136 ela é cancelada. Quando ela é cancelada, o entendimento que prevalece passou a Justiça do Trabalho a aplicar o princípio da identidade física do juiz. O juiz que participou da fase da instrução está vinculado à sentença naqueles autos. Maravilha, tranquilo. Acontece que o novo CPC, ele não trouxe a mesma regra do artigo 132 do CPC de 73, do antigo. Se ele não trouxe a mesma regra, ele não fala de princípio da identidade física do juiz. Se o novo CPC não fala, muito menos o processo de trabalho. Então, para os dias atuais, nós chegamos à conclusão da não aplicabilidade do princípio da identidade física do juiz no processo de trabalho diante da ausência de norma. Fechado? Sério mesmo? Vou acreditar nos senhores. Muito bem. O próximo princípio, ele envolve um ato do juiz. A primeira coisa que eu vou lhe perguntar
vamos abrir aqui uma telinha branca em relação a esses atos do juiz, quais são, de fato, até já falei na cola, quais são os atos do juiz. Deixa eu abrir aqui uma telinha branca. Vamos lá, vamos acompanhar comigo aqui. Quais são os atos do juiz? Essa pergunta é fácil. Os atos do juiz são sentença, que é o que você de fato quer, né? Que é o provimento jurisdicional, despachos, e a decisão interlocutória. Esses aqui são os atos do juiz. Sentença é o que você quer, despacho, decisão interlocutória. Da sentença cabe recurso, se eu estiver inconformado? Cabe. Pra gente, RO, é a regra. O despacho, ele tem carga decisória? Nenhum. O despacho só impulsiona o processo. Um despacho, ele não tem carga decisória. Se o despacho não tem carga decisória, cabe recurso de despacho? Não. De despacho não cabe recurso. Ok, volte lá. E essa então, de despacho não cabe recurso. E essa decisão interlocutória aqui, ela parece uma sentença, mas não é uma sentença. A decisão interlocutória, ela resolve um incidente no curso do processo. Atenção, isso vem na sua prova. As decisões interlocutórias aqui no processo de trabalho, elas são bem diferentes do processo civil. No processo civil, proferida uma decisão interlocutória, cabe agravo, cabe recurso. No processo de trabalho, as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis de imediato. Parou. Renzetti me ensinou. As decisões interlocutórias são irrecorríveis? Errado. Elas são irrecorríveis de imediato. Você pode recorrer da interlocutória, sim, mas quando vier a sentença, ou seja, ao final. Então, se você não se conforma com uma decisão interlocutória, com a decisão do juiz que resolveu um incidente no curso do processo, peça para constar o seu inconformismo na ata da audiência. Quando vier a sentença, se ainda lhe interessar, não sei, porque pode mudar no processo, né? Se ainda lhe interessar, você abre o seu recurso ordinário e coloca na preliminar, atacando a decisão do juiz em relação àquela interlocutória. Então, tomem cuidado com isso. Não vai afirmar, não cabe recurso, não cabe de imediato. Artigo 893, parágrafo 1º. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Parágrafo 1º. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias, aqui está, somente em recurso de decisão definitiva. Então, interlocutório, somente em recurso de decisão definitiva, só ao final. Mas nós temos exceções. Nós temos exceções na súmula 214. A súmula 214 do TST traz 3 exceções em que você tem uma decisão interlocutória, mas que ela é recorrível de imediato. Olha, a que mais cai, só marcar aqui, depois a gente vai estudar ela com calma, né? Essa linha C aqui. Essa não cai não, essa despenca na sua prova e eu vou depois desenhar tudo isso aí com você com muita tranquilidade. Mas só que você saiba agora, decisões interlocutórias são recorríveis de imediato. Posso recorrer da interlocutória apenas ao final. As exceções, melhor dizendo, está na súmula 214 aí do TST. Fechado? Próximo princípio, princípio da conciliação. O princípio da conciliação, ele norteia todo o processo de trabalho. Isso é uma ordem, né? O juiz deve sempre tentar conciliar as partes, acabar com aquele litígio. Então, cabe o princípio da conciliação, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Olha aqui, bem detalhado no artigo 764 da CLT, os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da JT serão sempre sujeitos à conciliação. É a regra. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, os juízes e tribunais de trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios de persuasão no sentido de uma solução conciliatória de conflitos, sempre buscando conciliar as partes. Olha que coisa interessante. Agora veja,
A conciliação é obrigatória para o juiz. Isso. Existem momentos? Existem sim. Nós temos 2 ritos, 2 procedimentos base para o nosso estudo, que é o procedimento ordinário, que é o procedimento regra, e é o procedimento sumaríssimo. Vamos estudar depois com muita tranquilidade o sumaríssimo, que é o que mais cai na sua prova. No procedimento ordinário, que é o regra, para as causas acima de 40 salários mínimos, existem 2 tentativas obrigatórias pelo juiz. Aberta a audiência antes da defesa. Então o juiz vai lá, abre a pauta do dia para começar as audiências e ele faz o pregão. Então ele chama Dona Maria contra a ABC Indústria e Comércio Limitada. Mal Dona Maria e a ABC entra, ele já pergunta de lá da porta: tem acordo, tem acordo, tem acordo? Não é assim? Essa é a primeira tentativa conciliatória. Aí as partes falam: não, excelência, não tem acordo. Então segue. Segue. Aí vem o segundo momento. Qual é o segundo momento? O primeiro momento é no artigo 846 da CLT. O segundo momento, após as razões finais e antes da sentença. É o que fala o artigo 850 da CLT. Então, o primeiro momento, o artigo 846 da CLT, aberta a audiência antes da defesa, o juiz faz a primeira proposta conciliatória. Se não fazem acordo as partes, segue o processo, segue a audiência, e aí, depois das razões finais e antes da sentença, artigo 850 da CLT, o juiz renova a proposta conciliatória. É assim que funciona. Agora, se nós estivermos no procedimento sumaríssimo para as causas de até 40 salários mínimos, o artigo 852-E da CLT fala que o juiz abre a audiência e, utilizando seu poder de persuasão, tentará conciliar as partes. Mas se as partes não se conciliarem nesse momento, ele pode não conciliar as partes ainda em qualquer fase da audiência. Por que em qualquer fase da audiência? Recordar é viver. E eu já te ensinei, porque no sumaríssimo a audiência é una, a audiência é única. Todos os atos, conciliação, instrução e julgamento, acontecem na mesma data. Então o juiz abre a audiência, utiliza seu poder de persuasão e tenta aí claramente conciliar as partes. Mas se não conseguir nesse momento, e se ele perceber que existe a possibilidade de um acordo, ele pode renovar a proposta em qualquer fase da audiência. Antes de terminar, eu te perguntar assim: e aí, vamos ou não vamos fazer um acordo? Ele pode fazer isso, mas cuidado. A obrigatoriedade do juiz é na tentativa do acordo. O juiz não está obrigado a homologar um acordo. Muita gente fala: o acordo é das partes e o juiz não pode se recusar. Está errado, cara pálida. Muitas vezes não tem acordo nenhum. Aquilo está na cara que é uma renúncia de direitos. E um bom juiz não vai assinar aquele negócio. Então preste atenção. O acordo não é das partes, não. O juiz não está obrigado a homologar o acordo. Se não homologar o acordo, vou impetrar um mandado de segurança. Impetra, que não vai dar em nada. Súmula 418 TST. Olha lá. A concessão de liminar ou homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo, tutelável pela via do mandado de segurança. Então é uma faculdade do juiz aí homologar acordo. Nesse papo de acordo das partes. Cuidado com isso, não tem esse papo. Muito bem. Princípio mega importante é o princípio do ius postulante. Quando eu falo em ius postulante, capacidade de requerer, de postular. O princípio do ius postulante, capacidade de requerer, postular. Quem tem a capacidade de requerer, de postular no processo civil? O advogado. A capacidade postulatória no processo civil, ela é privativa do advogado, o que não acontece no processo de trabalho. No processo de trabalho, empregado e empregador, as partes, podem postular sem advogado. O artigo 791 da CLT diz que empregado e empregador podem postular sem advogado e acompanhar as suas reclamações até o final. Parou. Acompanhar as suas reclamações até o final me dá a ideia de que eu posso chegar até o TST sem advogado, já que eu conheço os órgãos que compõem o Poder Judiciário Trabalhista. Juiz do Trabalho, TRT e TST. Você está certo. Pela redação do artigo 791 da CLT, você chega de fato a essa conclusão. Mas acontece que o TST, ele vem e limita o ius postulante. Vem o TST e fala: olha, o ius postulante cabe sim ao processo de trabalho, mas ele está limitado. Limitado a quê? À Vara do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho, não alcançando, anota, a ação rescisória, ação cautelar, a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. A exemplo aí do recurso de revista. Então, o ius postulante, súmula 425 do TST, ele está limitado à Vara do Trabalho e ao Tribunal
Regional do Trabalho, TRT. Não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Nessas 4 hipóteses, você necessariamente tem que estar acompanhado de advogado. Fechado, pessoal? Tranquilo? Atenção, antes que você me pergunte, a súmula 425 ela vai ser cancelada ou alterada, é verdade, porque no novo CPC eu não tenho mais o processo cautelar autônomo, então essa palavrinha ação cautelar tem que acabar, mas não acabou para a sua prova, o seu edital já está publicado, então para a sua prova está valendo. Pode ir tranquilo com isso. Fechado? Tranquilo? Mesmo? Com isso fechamos aí então os princípios, os principais princípios, claro, do processo de trabalho. Passou muito rápido. Eu vou ficar já aqui empolgadão te esperando para o bloco 2. Vem comigo. Até já. Clique like.